Colossenses capítulo 4. Vamos continuar, vamos voltar um pouquinho, o verso 7, e vamos até o verso 11. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Pai, nós te damos graças por Jesus. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é a nossa vitória. Nele o Senhor tem realizado toda a obra para as nossas vidas. Nós te louvamos porque Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a carne, e nele nós somos mais do que vencedores. Graças te damos, Senhor, porque Satanás não tem poder sobre nós. Porque fomos colocados em Cristo Jesus e podemos confiar na suficiência de Cristo como o nosso tudo. Fala conosco esta noite. Glorifica o teu Filho. No nome dele é que nós oramos. Amém. Depois que Paulo diz que Tíquico, aquele fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará, e também da situação que nós estamos passando aqui, e também que ele possa saber qual é o estado da igreja aí. Já vimos isso domingo passado. E que ia junto com ele Onésimo, aquele útil mensageiro, que foi escravo de Filemon. Agora ele diz: saúda-vos Aristarco, e prisioneiro comigo. Esse Aristarco é um judeu macedônico que era prisioneiro juntamente com Paulo em Roma, no seu primeiro estágio de prisão. Paulo foi preso 2 vezes, no ano 61 e lá pelo ano 65, ele tornou-se preso. Ele teve um período que ele esteve numa casa alugada. E depois há uma possibilidade que Paulo tenha ido à Espanha nesse intervalo. Mas não é muito claro isto. Pelo menos intenção ele tinha de ir à Espanha. Ele declarou isto. E Aristarco é um irmão, juntamente com Marcos, o primo de Barnabé, que voltou do meio do caminho. Nós vimos isso domingo passado. Por alguma razão, Paulo não quis levá-lo na segunda viagem, porque havia alguma dificuldade.
E aqui ele ficou claro, pelo menos para mim, que ele diz, sobre quem recebestes instrução, se ele for ter convosco, acolhei-o. Porque havia instrução antes de não acolhê-lo. Por que acolhei agora? Porque Marcos mudou o seu posicionamento. Parece que o problema era realmente o judaísmo que estava infiltrado no cristianismo. Essa é uma das grandes dificuldades. Como nós vamos detectar o que é cristão e o que é judaico? O Senhor Jesus foi contactado para ensinar os seus discípulos a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. E eles estavam preocupados com o jejum. E Jesus disse assim, olha, não se põe vinho novo em odre velho. Porque o vinho novo, ao expandir-se, e o vinho novo tem esta qualidade de se dilatar, num odre velho que já foi usado uma ou duas vezes, os odres eram feitos de estômago de carneiro, eles já tinham chegado à sua expansão máxima. Se você pusesse um vinho novo ali, ele ia arrebentar, ia derramar o vinho e perder, e o odre ia se rasgar. Ele disse, vinho novo se põe em odre novo. E Jesus estava comparando aqui o que era verdadeiramente, do ponto de vista de Deus, o cristianismo, que apesar de Jesus ser um judeu, ter vindo entre o povo judeu, ele não veio estabelecer aqui judaísmo, nem cristianismo. Ele veio estabelecer uma realidade espiritual chamada vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isto ele fala do ponto global do que é a obra satânica. Mas ele disse, eu vim com uma missão só. E a minha missão é dar vida. E vida plena. Vida abundante. A fé cristã não é uma religiosidade dogmática. Ela é uma expressão de vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E vida que se manifesta com ações, mas acima de tudo com uma atitude de amor e humildade. E ele está falando aqui que haviam apenas 3 pessoas que cooperavam pessoalmente com ele pelo reino de Deus. 3 judeus. Paulo estava em Roma. Lá em Roma havia muitos judeus. A igreja de Roma provavelmente foi fundada por Áquila e Priscila. Eles não deveriam estar naquela ocasião lá, quando Paulo estava. Onde estavam os outros? Só 3 são instrumentos cooperadores com Paulo pelo reino de Deus. O que é o reino de Deus? Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo faz uma definição de reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é reino de Deus? Primeira coisa que o reino de Deus é justiça. Mas que justiça? Nós temos 2 tipos de justiça.
A justiça própria e a justiça a nós atribuída ou imputada, que é a justiça de Cristo. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Paulo estava aqui tendo um problema, que era o problema das pessoas que estavam discutindo sobre se devia comer esta comida que foi consagrada a ídolos ou não. Se devia ou não estar comendo, porque o problema era dos fracos que podiam ser escandalizados. E ele está argumentando uma coisa muito séria. Eu não posso ser tropeço para os outros, mas cuidado, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. Que justiça? A justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado foi Jesus, mas Deus o fez pecado por nós, ao colocar os nossos pecados nele. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre o fato de que Jesus não podia morrer. Ele era um homem sem pecado. E por ser um homem sem pecado, ele não podia morrer. O pecado é a causa da morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Esse em Adão é meu adendo. O texto bíblico não diz isso, mas lógico, todos pecaram em Adão. Este pecado de Adão transferiu a morte, mas Jesus não é descendente de Adão. Jesus é descendente da mulher. Ele não vem da semente do esperma adâmico. Ele vem do óvulo da mulher. Portanto, ele não tinha pecado. Não é que Maria não tivesse pecado. É que a mulher não transmite a pecaminosidade. A pecaminosidade vem do homem. Porque a Bíblia está dizendo, eu não estou tratando aqui de biologia, nem de antropologia. Eu estou tratando aqui de bibliologia. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E através do pecado entrou a morte. Quem é que transmite a morte? O pecado do homem. A Bíblia em nenhum lugar diz que por uma mulher entrou o pecado no mundo. Jesus não era filho de Adão. Jesus era descendente da mulher. Isto se reporta a Gênesis 3:15, que é o chamado primeiro evangelho, evangelho inicial, o evangelho em súmula, o sumo do evangelho, a origem do evangelho, o proto-evangelho, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Faz favor, põe esse texto aqui no nosso telão, na versão que vocês têm aí, que é a JFA. Vamos ver. Porém, inimizade entre ti. Ti. Esse ti aí, o ti, é Deus falando com uma serpente, com o dragão, com Satanás. Deus falando.
porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, de ti, e a sua descendência, a descendência da mulher. Como é que eu posso dizer isto? Eu, tu, ele. Eu sou a pessoa que falo. Tu é a pessoa com quem eu falo. Ela é a pessoa de quem eu falo. Eu é Deus, porém, inimizade. Eu, porém, inimizade. Entre ti, serpente. É só ler depois o verso 14 que você vai saber que é a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência da serpente e... Já voltou. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Pode entender que pó comerás todos os teus dias da tua vida. Não é zangado com vocês, não. Volta lá no pó, que eu agora quero botar. O pó comerás todos os teus dias da tua vida. Pó. Quem é que come pó? Você já viu cobra comendo pó? Não. Mas come pó. Porque ela vive de homem. E homem é feito de quê? De pó. De que a serpente vive? Preocupada com quê? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Quem é que se preocupa com pó? É a serpente. Quem é que valoriza pó? É a serpente. Comerás pó todos os teus dias da tua vida. Eu nunca vi uma cobra comendo pó. Mas eu vejo cobra, a serpente, se alimentando de homem todos os dias. E enchendo a bola das pessoas. E fazendo com que as pessoas se sintam grandiosas, importantes e cheias de si. E massageando o ego. Isso é obra da serpente. Agora vamos para lá, para o texto que nós estamos querendo, o 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, ela. Entre a tua descendência. Quem é a descendência da serpente? Quem é a descendência da serpente? Nós. Todas as pessoas que nasceram neste mundo são filhos da serpente. Todos os seres humanos que não nasceram de novo são filhos do diabo. Isto é a Bíblia quem diz. Vós tendes por pai o diabo, que é o vosso pai. Pai de quem? De todo aquele que não nasceu de novo. É filho de quem? Raça de víboras. Quem não nasceu de novo é o quê? Descendente da serpente. E a sua descendência. A outra versão diz assim: e o seu descendente. O descendente de quem? Da mulher. Quem é a descendência da mulher? Jesus. Esta te ferirá a cabeça. Esta quem? A descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Jesus. Te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem foi que feriu o calcanhar de Jesus? A serpente. Jesus foi para a cruz. E o projeto, ainda que fosse de Deus, o agente era Satanás. Ele estava pondo o tropeço. Então nós temos que verificar o evangelho. Primeiramente, é uma boa notícia de que da semente da mulher virá aquele que há de libertar o ser humano. Vamos para Gálatas capítulo 4.
Vamos ler os versos 3, 4 e 5. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos voltar aqui na versão, aqui no coisa, para o versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, éramos menores, éramos dependentes, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Passa. Mas vindo o quê? A plenitude dos tempos. O kairós de Deus. Deus enviou o seu filho, nascido de um homem. Tem esperma aqui? Nascido de mulher. Não é nascido da mulher, mas nascido de mulher. Nascido debaixo da lei. Para resgatar, para pagar o preço, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a posição, a adoção, a condição de filhos, de ruiós maduros, de filhos que podem sentar à mesa, não de criancinhas, não de tecnia, mas de filhos. E ele está falando aqui desta posição que veio por meio de Cristo. O reino de Deus é justiça, mas que justiça? A justiça de Cristo, que nos liberta da nossa própria justiça. A nossa justiça é patrocinada pelo diabo. A justiça de Deus é subvencionada por Cristo e por Cristo somente. E aquele que foi justificado não precisa se justificar. Ele está liberto. Isto é o reino de Deus. É justiça. O que a justiça faz? Qual é o efeito da justiça? Paz. O efeito da justiça é paz e segurança para sempre, diz o profeta Isaías. Paz. E, em terceiro lugar, paz é a paz de Deus. A justiça é de Cristo, a paz é de Deus. E a alegria é do Espírito Santo. A Trindade trabalhando no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino da justificação, da justiça de Cristo, atribuída a nós pela morte e ressurreição de Cristo, imputada a nós pelo seu poder e a paz de Cristo em consequência disso. O que diz Romanos 5:1? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Justificados, pois, mediante a fé, pela fé, através da fé, temos paz com Deus por intermédio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o justificador, ele é o autor da fé. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É bom a gente ver versões diferentes para a gente comparar. Fitando, olhando, fitando os olhos em Jesus,
O que Jesus é? Autor. Mas ele também é executivo, consumador. Ele é o agente e o consumador da nossa fé. Quem é o autor da fé? A fé é sua? Você nasceu com fé? Você nasceu filho do diabo. Eu e você nascemos nesse mundo destituídos de fé. Não, mas eu tenho fé. Não tem. Você nasceu com presunção, com orgulho. Eu nasci assim. E cresci assim. E vivi assim. Gabriela. Ainda que Jesus tenha entrado na história. Então, autor e consumador da fé, o qual, Jesus, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Oh, cruz, bendita cruz. Aqui está tudo. Aqui está tudo. O plano de Deus está nessa palavra aqui, cruz. Desprezando a vergonha. E está sentado à direita do trono de Deus. Esse estar sentado é maravilhoso. É a posição daquele Deus que está sentado, que não precisa mais fazer nada, porque já fez tudo. Agora, ele é o autor da fé. E como é que a fé chega a nós? Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Logo, assim, a fé é pelo ouvir, a fé é pela pregação, e o ouvir ou a pregação é pela palavra de Cristo, ou outra versão, pela palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? É Cristo. Qual é a palavra de Cristo? É a própria fé que Ele nos dá, que é Ele mesmo. O que é reino de Deus? Reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Como é que essa paz, essa alegria vem a nós? Pela fé. O que é fé? Fé é uma ação de Cristo na vida de uma pessoa que não crê. Como é que ela chega? Através da palavra de Deus. Eu estou agora bem branco. Se eu quiser ter uma pele um pouco mais tostada, eu tenho que me expor ao sol. À medida que eu vou me expondo aos raios solares, minha tez vai se tornando bronzeada. O poder dos raios solares são capazes de fazer com que a pele fique mais tostada. Como é que a gente tem fé? Tem fé ficando exposto ao ouvir a palavra de Deus. O pecado veio pela visão. A fé vem pela audição. Aí você diz assim, mas como é que os meninos aqui vão ouvir? Não é o ouvido deste capacidade auditiva, é o ouvir do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é o ouvir do Espírito. A pessoa pode ser surda. Um dos fenômenos do século XX foi Helena Keller. Quem era Helena Keller? Uma menina cega e muda, surda e muda, que teve a pregação através de uma autista, que foi Anna Sullivan. Quem era Anna Sullivan? Uma menina que estava num sanatório que ninguém podia se aproximar dela. Porque se alguém se aproximasse, ela unhava e mordia. E ela tinha por volta de 12 anos, quando uma enfermeira resolveu se dedicar a Anna Sullivan na hora do almoço. E ela sentava na frente
da cela onde estava Anna Sullivan, em Boston, e lia textos bíblicos, e lia poesias, e conversava com ela, mas a menina era autista e revoltada. E ela gastava algum tempo com todos os dias. E ela punha uma bandeja com bombons ali para que ela tirasse, comesse. E a Anna Sullivan não pegava nada daquilo. Ela só comia a bandeja que era posta embaixo. E ela comia, mas aquelas que a moça dava, ela não comia. E ela todos os dias colocava lá, e todos os dias estavam lá, todos os bombons. Até que um dia, ela chegou e viu que ela tinha comido um bombom. E já tinham se passado mais de 6 meses. Ela disse, tem esperança. E ela dedicou-se mais tempo a Anna Sullivan. E Anna Sullivan veio a conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, a sua mente foi transformada. E o seu autismo se tornou do autista. Foi do alto. E ela dedicou a sua vida a pegar Helen Keller, para ensinar Helen Keller a falar a linguagem de símbolos, e ela enfiava o dedo na boca de Helen Keller, e ela mordia a Sullivan. E durante muitos meses, Helen Keller foi sendo treinada até que ela chegou a falar na língua interpretada. Ela podia entender inglês, alemão, francês, italiano e várias outras línguas. O meu sogro teve o privilégio de assistir uma palestra de Helen Keller. Na época da guerra, ela foi usada pelos exércitos americanos para fortalecer o ânimo dos soldados. Cega, surda, muda, mas que falava e que conhecia a intimidade de Cristo. Depois que ela falou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, meu sogro estava presente lá. Diz que quando terminou, a multidão se levantou e por 15 minutos a aplaudiu, e ela se curvou o tempo todo, curvada, e depois, pela tradutora, que era Sullivan, ela agradecia a Jesus por ter feito a obra na vida dela. E alguém perguntou para ela, como é que a senhora sabe que as pessoas estavam aplaudindo? Ela disse, pela sola do meu sapato. Eu sinto as vibrações dos aplausos. E era uma pessoa surda, entretanto, escutava o Espírito. A obra do Espírito é feita pelo ouvir da palavra de Deus. E Paulo estava pregando na cadeia, junto com Aristarco, junto com João Marcos, junto com Jesus o Justo. 3 judeus, os únicos da circuncisão, que são o meu lenitivo, a minha alegria. Eles estão comigo, sendo cooperadores no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é que se entra no reino de Deus? Como é que se participa do reino de Deus? O reino de Deus não é com visível aparência. Ele não está aqui ou está lá, mas ele estará dentro em vós, disse Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, mas onde está essa justiça? Dentro de nós. Como é que isso acontece? Tem uma chave que abre o reino de Deus. Essa chave foi dada a Pedro. Nós lemos lá no capítulo 16 de Mateus. Mateus 16. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era, os discípulos foram dizendo, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, até um outro dos profetas. Ele disse, mas vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo. Verso 16. Respondendo 16. Pode ler. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que dizem vocês aí? Simão Pedro antecipou e disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Veja o verso seguinte. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ó Simão, você é um homem feliz. Simão, filho de João, Jonas ou João, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, diz essa versão, mas meu Pai que te revelou. Foi assunto do meu Pai que está nos céus. Foi meu Pai que contou isso para vocês. Você não ia saber nunca que eu, o rapaz de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, sou o Filho, o Cristo. Dizer que Jesus é o Cristo, só por um milagre de Deus. O homem em si mesmo não pode dizer isso. Então, vamos para frente. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui, tu és Petros, e sobre esta Petra, tu és um pedregulho, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual é a rocha? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Por favor, de quem é a igreja? De Jesus. Então você e eu nunca podemos dizer a minha igreja, mas sim a igreja de Jesus, da qual eu faço parte. Eu sou uma Petra da igreja de Jesus. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. E agora o verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino de Deus, do reino dos céus. Mateus usa muito pouco. Só em 3 lugares ele usa a palavra reino de Deus. Porque os judeus não usavam escrever o nome de Deus de maneira simples. O nome de Deus, quando era escrito por um judeu, por um rabino, por um escriba, ele normalmente queimava a pena que escrevia o nome Javé. Porque era um nome sagrado. Ele não pronunciava o nome Javé. Ele tinha muito zelo por isso. E Mateus estava evangelizando os judeus ao escrever este evangelho dele. Então ele não queria entrar num tema que fosse causar, e ele diz, ele chama reino dos céus. Mas o reino dos céus é o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O reino de Deus é o reino dos céus. Seja feito, venha a nós o teu reino. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é a vida de Cristo em nós. Como é que a gente entra nisso? Através do novo nascimento. João 3:3. Assim, o Pedro recebeu essas chaves e o Pedro abriu essas portas 2 vezes. Ele abriu a porta no dia de Pentecostes e ele abriu a porta na casa de Cornélio. Ele abriu a porta para os judeus entrarem no reino de Deus, e ele abriu a porta para os gentios entrarem no reino de Deus através da pregação do evangelho de Jesus Cristo, que gera fé e gera transformação através da palavra. Então nós vamos ver
Onde nós estamos? João 3:3. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ó, esse nascer de novo aqui, no original, pode ser traduzido também como nascer do alto, nascer de cima. Nada terás se do alto não te fores dado. O que é nascido da terra é terreno, o que é nascido de cima, vem de cima e é do alto. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, está falando para um religioso espetacular, um judeu da primeira, como é que chama? Estirpe, mas eu queria dizer da primeira fila. Um judeu de nome especial, de primeiro ponto. Ele estava lá, ele diz assim: você precisa nascer do alto. Não pode ver, não pode nem ver o reino de Deus. O Moisés, por causa de uma transgressão, de ter ferido a rocha, quando ele devia ter falado a rocha, ele ficou proibido por Deus de entrar na terra prometida. Mas ele pôde ver. Deus disse: sobe no Pisga, lá no monte, e você verá a cidade. Você não vai entrar lá. Ele viu, mas depois ele entrou. E ele entrou quando Jesus estava lá, porque só Jesus pode nos levar para o seu reino. E no verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Algumas pessoas querem que esta água aqui seja o batismo. Mas eu vou para a palavra de Deus, nós não vamos mexer nesse ponto aqui agora, mas isso não se trata de batismo. Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Disse isto significando que seria, o Espírito Santo ainda não tinha dado, e aí aquele que bebesse dele mataria a sede de significado em Cristo. Ele é a água da vida, que sacia a nossa sede. Então, eu não creio que seja água, nem que seja o líquido amniótico. Eu creio que realmente aqui é Cristo como o símbolo de toda a palavra. Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é aquele que nos dá. E Paulo era pregador de evangelho, e não pregador de circuncisão. E não pregador de comportamento, e não pregador de conduta, e não pregador daquilo que é externo. Como é que você muda o comportamento de uma lagarta? O que uma lagarta faz? A lagarta come. É o bicho mais voraz que existe na face da terra. Se um homem comesse a quantidade que uma lagarta come, dentro de um período que a lagarta come, o homem teria 9 metros de altura. A lagarta come vorazmente. O que uma lagarta possui? Egoísmo em extremo. Ela só quer satisfazer os seus instintos. E ela come. Além do mais, o que a lagarta faz? Ela queima. Além do mais, o que a lagarta, além de destruir as plantações e queimar, o que ela faz? Ela solta, defeca. Só defeca. Come e defeca. Ô bicha nojenta. E depois, o que você faz para mudar o comportamento de uma lagarta? Botar a lagarta numa escola dominical e ensinar a lagarta a ser uma nova criatura. É isso que muita gente quer fazer. Pegar uma velha criatura, um homem velho, uma pessoa que nunca experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus e coloca dentro da igreja e ensina comportamento e comportamento e comportamento. E diz: agora você tem que se santificar no muque.
Agora imagina uma escola dominical de lagartas. O professor é uma borboleta. Ele vai ensinar a lagarta a ser borboleta. Ela diz, mas isso não é do meu instinto. O meu instinto é destruir. Mas por alguma razão, que não se sabe exatamente o que é, a lagarta cospe adrenalina e fabrica uma sepultura. O casulo nada mais é do que a morte da vida de lagarta. E até que ela ressuscita em borboleta. Agora você precisa dizer a uma borboleta o que ela tem que fazer? Você tem que dizer à borboleta que ela vai polinizar a flor? Você tem que dizer à borboleta que ela deve voar? Você tem que ensinar isto para ela? É uma coisa natural. Está dentro dela. Antes era lagarta. Agora metamorfoseou-se. O que é a metanoia? No grego, metanoia é arrependimento. O que é esse arrependimento? É a mudança de mentalidade. O que é a mudança de mentalidade? É deixar de ser lagarta e ser borboleta. Como é que isso acontece? Em Cristo. Como é que vai entrar no reino de Deus? É preciso nascer da água e do Espírito. Paulo era o pregador desta mensagem. Os judeus não gostavam disto e batiam forte contra isto. E sempre queriam que ele mudasse de assunto. Como diz o Watchman Nee no seu livrinho, O Mensageiro da Cruz. Já pedi que a nossa livraria comprasse a segunda edição desse livrinho para que a gente tenha aí. A mensagem que Paulo prega é Jesus Cristo e este crucificado. Seu assunto é a cruz de Cristo ou o Cristo da cruz. Ele só sabe isto e nada mais. Que tremenda perda será para os que nos ouvem e também para nós mesmos se esquecermos da cruz e não fazermos dela e do seu Cristo nosso único tema. Espero que não estejamos entre aqueles que não pregam a cruz de modo nenhum. Da mesma forma que a luz dessa passagem da Escritura, a luz que ele está dizendo é que eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então ele está dizendo, desta forma, à luz dessa passagem da Escritura, nossa mensagem e nosso tema estejam deveras corretos, mas não temos tido a experiência de, a despeito da correção de nossa mensagem, de transmitirmos vida às pessoas. Aí ele vai tratando aqui e dizendo que Paulo tinha uma mensagem só, uma mensagem só, e chega aqui nesse ponto, ele diz o seguinte: Satanás odeia a pregação da palavra da cruz. Satanás detesta. Se proclamarmos fielmente a cruz do Senhor, sofreremos sua oposição ferrenha. Ele frequentemente assalta o mensageiro da cruz das seguintes maneiras. Ele pode atacar enfraquecendo a saúde do mensageiro, fazendo que ele perca a voz e encontre muitos perigos físicos, ou oprimindo-lhe o espírito a ponto de sufocá-lo. Ele pode operar no ambiente criando incompreensão, oposição e até mesmo perseguição. Ele pode perturbar o tempo, impedindo que as pessoas assistam às reuniões. Ele pode causar desordem ou confusão na reunião. Ele pode incitar os cães a latir e os bebês a chorar. Às vezes ele pode operar na atmosfera,
fazendo que a reunião seja pesada, sufocante, opressiva e lúgubre. Tudo isso é obra do inimigo, que o mensageiro da cruz deve reconhecer. Ninguém pode imaginar o que eu passei hoje pela manhã. Esse moço tinha convidado a mim para ir jantar, almoçar com ele, com um grupo. E quando eu saí daqui, eu não tinha condições, mas eu estava cansado. Eu levei uma surra. Uma irmã que estava sentada aqui disse: hoje teve cheiro de defunto dentro dessa igreja. Eu digo, é cheiro de morte para a morte. E cheiro de vida para a vida. Eu apanhei que sou cachorro de pobre. Ninguém pode imaginar o tanto que foi difícil a pregação de hoje. Eu cheguei em casa e disse para minha mulher, eu não aguento, eu estou exaurido. Por quê? O capeta fez de tudo hoje para que eu não pregasse sobre a cruz. E está feito de tudo para eu desviar da cruz. Mas ele não vai vencer porque só tem uma mensagem para pregar. E essa mensagem é essa mensagem louca. É louca. Mas é a mensagem de Deus. É aí onde ele tem o holofote dele. Porque se você não morrer, não adianta que você no reino de Deus não entra. Mas você já morreu em Cristo. E isso é assunto de fé. E as lutas? Logo aqui de manhã, um irmão chegou e disse assim, mas como é que eu posso confessar uma coisa que eu ainda não tenho? Eu digo, quando é que você está doente? O doutor Elias vai passar um antibiótico para mim. Ele diz, tome esse antibiótico que vai ser bom para a sua garganta. E eu tomo o primeiro comprimido e nada passou. E tomo o segundo depois de 8 horas e nada passou. Me dá um menor de tempo. Dá um por dia, doutor. Não dá esse de 8 em 8 horas não, que eu vou ter que acordar de madrugada. Ou de 6 horas é pior. Então dá um só. E aí, no primeiro comprimido não fez efeito, no segundo comprimido não fez efeito, no terceiro comprimido não fez efeito, no quarto comprimido eu ainda estou com sintomas. E depois de 5 dias, os sintomas desapareceram. Mas quando é que eu comecei a ficar bom? No primeiro comprimido do antibiótico que eu tomei. Mas os sintomas continuavam lá, não importa. Você não tem que olhar para sintoma. Você tem que olhar para os efeitos do poder de Cristo que está dizendo que você está crucificado com Cristo. Aquele moço que estava perguntando, ele disse, opa, eu estou vendo rumo. Ainda que eu não tenha a plena experiência, eu não vou deixar a confissão da esperança sem vacilar. Porque por ela eu chego ao ponto do descanso. Nós temos hoje um sumo sacerdote da nossa confissão. O que Paulo estava dizendo? Eu só tenho 3 da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus. Onde é que estão os outros? Estão aí botando carga nas costas das pessoas, e botando religião, e botando peso, e está uma turma de pesado. Eu cheguei em Teresina e encontrei um grupo de pastores do Nordeste, todos pesados. O que é que vocês estão comendo? Eu não vou dizer para vocês o que eu disse para eles. Vocês estão igual porco. Agora você sabe o que eles estavam comendo. Misericórdia. Que peso é este? Não tem canga pesada no reino de Deus. Tem tribulação, tem luta, tem aflição, tem problemas, mas não tem peso. Se tem peso, alguma coisa está errada. Aristarco, Marcos, o justo, Jesus o justo, eram pregadores de um evangelho que descomplica as pessoas. Essa palavra eu tenho achado mágica, descomplicar. Todos nós somos complicados. O que eu quero é ser descomplicado por Cristo. E viver uma vida sem complicação, sem peso, sem acusação. Eu estava lendo hoje e disse assim, quem és tu que julgas a quem quer que sejas? Eu tenho o direito de sentar na cadeira para julgar as pessoas?
Então vá sentar no outro lugar, no sofá de Deus, e ser tratado por Ele, que Ele é especialista para tirar peso das costas de pessoas. Evangelho é coisa maravilhosa. Mas é engraçado. Isso é em 1999. O anúncio do Evangelho. Christian Necktaudsbergen. Quem é esse camarada? É o militar cristão, estudos bíblicos, o anúncio do Evangelho. É do Exército Brasileiro. É um cidadão que está dizendo em 9 de fevereiro de 1999, ele diz aqui: ora, a mensagem do Evangelho, a única mensagem do Evangelho é esta: Cristo morreu, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Mas quando ele foi levantado da terra, naquela cruz, ele atraiu a si todos os homens a ele. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isto dizia, significando de que morte havia de morrer. Ele nos atraiu no seu corpo e nos incluiu, batizando-nos, mergulhando-nos nele e fazendo-nos morrer juntamente com ele. Pois fomos sepultados com Cristo, devido à nossa inclusão na sua morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos nós com vida nova. Para morrermos uma morte semelhante à sua, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. E tornarmos parte de sua ressurreição para uma nova vida. Fomos, pois, sepultados com Cristo devido à nossa inclusão na sua morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em vida nova. Então, não foi apenas Cristo que morreu, mas ele levou todos a morrerem juntamente com ele. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem pregou isto? Foi Paulo. Quem prega isto? Paulo. Quem combate isto? Satanás e a sua trope. E a sua corja. Porque não quer ver gente liberta. A essência do Evangelho é a destruição do homem velho e Cristo reinando em seu lugar, porque a natureza humana não presta, é ímpia, é perversa e tende sempre ao pecado. Jesus incluiu nos seus ensinos essa substituição. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem aborrece a sua vida, odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O homem deve ser contrastado com a mensagem do Evangelho, não apoiado com vãs elogios. O homem deve ser humilhado pela mensagem do Evangelho, ao invés de ser exaltado com elogios. O homem deve ser derrubado do seu pedestal de orgulho e soberba, que o leva ao inferno, ao invés de ser entretido com diversões para a alma, que não pode promover a vivificação do Espírito. O que é isto? É a velha mensagem. Quem prega isto? Christian... É um nome comprido, eu não sei. N-A-K-T-G-E-B-O-R-E-N. Gothenburgen. Quem é esse camarada? Sargento, tenente, capitão, sei lá. Alguém lá do exército. Quem é que está pregando? A mensagem é essencialmente simples e contundente. É preciso morrer para nascer de novo. Morrer em Cristo. Quem mandou isso para você? Um pastor do Rio de Janeiro dizendo assim: aleluia, irmão. Tem mais gente pregando essa loucura para a salvação das pessoas. Tem mais gente, tem muita gente. E Deus tem levantado muita gente. Mas tem os inimigos. E aqui dentro da nossa igreja nós temos os inimigos que querem fazer fusga,
e querem dizer não para isso. Não é não, não. É sim, sim. E ele vai falando, a maior traição contra a mensagem do Evangelho é pregar que Deus põe a sua vida sobre a vida ímpia de um pecador. Deus não bota a vida dele em cima da sua. Ele tem que tirar a sua e colocar a dele. Isto é pregado extensivamente em muitas igrejas, mas a Bíblia fala numa troca ou substituição de natureza. Mas os homens insistem numa adição de naturezas. Outra traição horrível que é praticada atualmente é encher o pecador de agrados, elogios e exaltação. Estão oferecendo a Jesus para ser aceito. Aceita Jesus como seu Salvador. Ou dizendo frases comerciais como, aceite a Jesus, Ele é bom. E Ele é bom a beça. Não veja a base. Não vejo base bíblica nessa mensagem. E também sei que Jesus não é mercadoria boa a beça. Ele sim é um perfeito Salvador que veio ao mundo como o objetivo de morrer e fazer morrer juntamente com ele cada pecador. Nada de colocar os pecadores num pedestal ou mesmo bajular pecadores oferecendo-lhe 1000 vantagens de um Jesus bom à beça. Os pecadores devem crer que Jesus mandou o seu Filho, que Deus mandou o seu Filho para providenciar-lhes uma morte e uma ressurreição. E este crer vem pela pregação. Logo, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E aí ele vai dando, isso está postado na internet, no portal Militar Cristão, Estudos Bíblicos, do dia 9 de fevereiro de 99. E é a mensagem do Evangelho. Mas, Glênio, nós estamos abusados de ouvir isso aqui. Você está abusada porque você não nasceu de novo. No dia que você nascer de novo, você vai aplaudir e vai dizer glória a Deus, continue pregando. Mas enquanto você não nascer de novo, eu vou pregar. Abu Shaim, que foi um velho rabugento nesse assunto, ele disse, meu filho, quando você for pregar um prego, ponha o prego lá e bata no prego até o prego entrar. Não fica botando prego e mais prego e mais prego, que eles não entrando, vão rasgar a calça das pessoas. Ponha o prego e bata, e bata. Você vai encontrar aroeira, você vai encontrar jatobá, você vai encontrar pau-ferro. É duro, mas bata até entrar. Quando entrar, você passa para o outro prego. Como é que vai pregar santificação se não nasceu de novo? Meu amigo. Como é que vai falar de santidade e de vida de Cristo se você não tem nem a vida de Cristo? Se você está preocupado com a vida dos outros, que não é da sua conta. Mas quando morrer, acaba esse problema. Morreu, acabou o problema. E Paulo diz assim, ó, só esses 3 aqui estavam comigo. Onde é que estavam os outros? Fazendo curso de regressão espiritual para matar o homem velho por conhecimento. Fazendo curso de sei lá o quê. E agora? Tem 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Só que o evangelho da circuncisão era apenas a utilização de um meio que Pedro usou para chegar àquele povo judeu que Deus amava. Mas ele disse, no evangelho, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é que é o assunto. Esse é o assunto. Agora, como é que se morre? Nova Vida, Capitão Reginaldo Valles. Você não acha esse livro em lugar nenhum. Esse aqui é de 1939. Foi achado num sebo, em Natal.
Aqui estão as boas novas. Eu vou republicar esse livro aqui, se Deus quiser. Convém estudar isto cuidadosamente, no propósito glorioso da redenção. O problema da carne já foi resolvido plena e finalmente na cruz do Calvário juntamente com Cristo. No seu sacrifício expiatório, Cristo não somente expiou os nossos pecados com retidão, mas também aniquilou o pecado completamente. O Calvário penetra até o âmago da questão. E na morte do Senhor Jesus, Deus viu o fim da velha vida de Adão, da natureza humana caída e corrupta, e acabou com ela para sempre, como um negócio completamente falido. Em outras palavras, todo crente foi representado e incorporado na morte do Senhor Jesus. De uma vez morreu para o pecado. Portanto, todo crente no propósito de Deus morreu com ele para o pecado. Durante a guerra civil na América do Norte, quando homens foram sorteados para servir no exército, um homem de nome Witt foi chamado, ou Witt, para lutar pelo Sul. Ele era rimo de família, e essa estava a depender completamente dele. Reconhecendo esta difícil atuação, outro jovem chamado Pratt ofereceu-se a ir em lugar dele. Foi aceito pelo exército e mandado para a frente de batalha, levando o nome e o número de Witt. Eventualmente, Pratt foi morto na luta. E tendo morrido como o substituto e em nome do outro homem, o nome por extensão de Witt foi registrado como morto em ação. Mais tarde, Witt foi chamado de novo para servir o exército. Mas, na circunstância de recrutamento, ele afirmou calmamente que já tinha sido morto na batalha. Eles procuraram o lançamento e acharam no livro que Witt, embora vivo, estava morto aos olhos das autoridades, porque fora identificado como seu substituto. Isso ajuda você a compreender que você também já foi crucificado com Cristo? Se Cristo tomou o seu lugar, e aquela morte não era dele, era sua. Quando ele morreu, quem morreu? Um morreu por todos, logo. Mas eu não sinto. O problema seu é sinto. Mas eu não entendo. O justo viverá pela fé. E fé se baseia em quê? Na palavra de Deus. Mas Glênio, mas eu faço algumas coisas erradas. Sim. Quem é o seu Salvador? E quem é que começou a obra e vai terminar? E você vive através de quê? E agora? Você quer o quê? Uma religião que lhe dê status ou uma morte que tira de você a ação e deixa Cristo ser a sua vida? É só isto. Nós não vamos mudar o tema. Vamos continuar nessa mensagem louca, absurda, contraditória, mas é a única que liberta o homem do homem mesmo. E você tem que levar o seu morrer, o morrer de Jesus, em seu corpo mortal. Vamos pegar esse texto para terminar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Esse termina aqui. Essa tá boa. Vamos embora.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa versão diz trazendo, a outra diz levando, sempre, no corpo. A outra versão diz assim, trazendo sempre e por todo lugar, no corpo, o morrer de Jesus. O morrer de quem? De Jesus ou o meu morrer? O morrer de Jesus. Ele morreu uma morte que não era dele. E eu carrego o morrer dele que é meu. Levando sempre o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. A vida de quem? De Jesus. Que vida é essa de Jesus? É a vida ressuscitada de Jesus. Nós temos no céu hoje, não um Deus homem, mas um homem Deus, nos representando. Nós tínhamos na terra um Deus homem, Cristo Jesus. Hoje nós temos Jesus Cristo, o homem Deus, como nosso representante. Ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou para ser a nossa vida. Que religião você tem? Eu não tenho religião, eu tenho vida. Eu tenho vida. Que vida é essa? Vida de amor, vida de perdão, vida de entendimento, vida de compreensão, vida de mansidão, vida de humildade. Que vida é essa? A vida de Cristo. E o que é que você vai fazer? Você vai viver a vida de Cristo? Não, Ele vai viver em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou perguntar para você, o que é que você faz para nascer? O que é que você fez para nascer? Nada. E o que é que você faz para nascer de novo? Jesus já fez tudo. Você crê no que Ele fez? Isto é evangelho. O que é religião? É o que você faz para tentar ser aceito. Isso é pesado. E isso mata. Graças a Deus pelo evangelho. Continuo na mensagenzinha no próximo vez que eu vier aqui. Domingo que vem eu vou estar em São Paulo pregando num grupo de uma igreja presbiteriana. Eu quero que vocês orem para que o Senhor nos dê a palavra, para anunciar o evangelho da simplicidade, da sublimidade de Cristo. Quinta-feira nós estivemos em Bauru, pregando na igreja presbiteriana independente de Bauru. Foi uma bênção. Deus operando e operando no meio das tribulações. Por aqui cacete, por aqui dificuldades, mas quanto mais dificuldades, mais alegria em poder pregar esta sublimidade de Cristo. Mas eu estou animado, não, estou entusiasmado para pregar. E estava fazendo ali uma coisa, quando eu peguei esse livro do Watchman que o Flávio me deu de novo, já tinha lido ele em 80 e tantos. Quando eu peguei, eu digo, olha, Watchman, bendito que caiu novamente. E ele diz assim, se você está pregando outra coisa, você está fora do rumo de Deus. Então, vamos colocar cinto no avião, que a tribulação está aí. Aquela irmã disse assim, era cheiro de morte que eu senti hoje aqui. Eu digo, é mesmo, cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. Tem que morrer e não tem outro jeito. Tem gente que acostuma com a mensagem, mas vai desacostumar e vai morrer. Não é que vai morrer. Não, é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Hoje no artigo de manhã eu falo do Lance Lambert. Ele disse que levou vários anos tentando cristianizar o velho Lance Lambert. Fazer com que o Lance Lambert se tornasse um homem polido, um homem adequado. Até que um dia o Espírito Santo lhe mostrou, Lance Lambert, você já morreu
com Cristo lá na cruz. Ele diz, quando descortinou a revelação do Espírito, o meu coração encontrou descanso e o velho Lambert. E ele diz assim, e o velho Lambert morreu. Presta atenção. Ele não disse o novo Lambert, o velho Lambert. Lógico que ele já estava velho quando ele teve essa revelação. Ele hoje está com quase 90 anos de idade. Eu não sei qual foi a idade que ele teve. E temos visto. O meu pai nasceu de novo com 82 anos. Era um batista religioso e etc. E um dia lá na casa do Joaquim Scarpim, o pastor Abuchaim pregando, o meu pai, eu vi as lágrimas rolarem de sua face. E ele disse, eu hoje estou crucificado com Cristo. Na Bíblia dele está escrito. Não é que ele não estivesse, não, ele já estava. Só que ele não tinha tido a revelação. E sem a revelação, o que é o Senhor é? O Senhor é Moisés, o Senhor é João Batista, o Senhor é qualquer coisa, o Senhor é... Mas agora, com a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vive em mim. Com a revelação muda tudo. Essa revelação só quem sabe dar é o Espírito Santo. Nós, pregadores, não podemos revelar. Nós podemos anunciar, anunciar, anunciar. E pregar, e pregar, e pregar. E pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e pregar. E até que uma hora acontece o milagre do novo nascimento. Eu estou vendo gente aqui aperreada, mas não é assunto meu desaperrear ninguém. Você vai ficar aperreado até que o Espírito Santo desaperreie, porque você está montado em cima de você mesmo e da sua lógica e da sua estupidez, querendo explicações. E a sua mente não cabe o que Deus tem para fazer na sua vida. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.